Amém. Atos capítulo 8 diz: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus? Irmãos, eu às vezes fico um pouco impressionado quando leio as Escrituras ou quando a misericórdia de Deus me traz textos à memória, mesmo quando eu não estou lendo a Escritura, e eu fico vendo, está aqui, está tudo aí, está tudo escrito, mas as pessoas não quiseram fazer da igreja aquilo que a igreja deveria realmente ser. Ou seja, a igreja é uma fonte de revolução. E quando vista por este mundo, a igreja tem que ser uma fonte de rebeldia. Não é isso que Jesus representou? A revolução e rebeldia diante do Império Romano, diante de sistemas religiosos já implantados? Não foi isso? Ou tem alguma coisa diferente a ser vista? O que acontece aqui? Saulo, aqui representando quem? Não o Império Romano. Lembra que Saulo conseguiu cartas? E a turminha com quem ele conseguiu cartas lá, foi uma turminha bem específica, foi um grupinho muito bom, da alta, da boa. Ele conseguiu carta para perseguir cristãos em outras cidades. Por quê? Aqui mostra que o primeiro mártir ali no cenário de Jerusalém foi Estevão. Saulo prendeu Estevão, mandou apedrejá-lo até a morte, e diz a Bíblia que as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Saulo. Mas estamos falando de um Estevão cristão, servo de Jesus Cristo, alguém que nunca se levantou contra o Antigo Testamento, não, de forma alguma, nunca blasfemou contra a lei, as declarações dele estão aí contidas e tudo mais, mas os cristãos foram perseguidos não só por um sistema político que estava na pessoa de Saulo, aquele que se transformou no grande apóstolo Paulo, mas não só o sistema político, mas também o sistema religioso, em que Paulo diz assim: eu sou fariseu, criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei, sou da tribo de Benjamim. O homem é ou não é um religioso? Ele se converteu, mas se ele não se converte, e se Deus desse corda para ele, até hoje ele estaria perseguindo a igreja, né? Então você vê que a igreja de Jesus Cristo, ela não só é perseguida por um sistema político. Por quê? Porque os políticos veem um grupo se formando com uma mentalidade diferente. Isto é nocivo, é prejudicial ao Estado. Como eu vi uma declaração de um desses homens que pensam que são estudados em sociologias e outras coisas mais, e lá está a declaração no blog, lá o homem dizendo:
as igrejas não contribuem para a democracia. Então ele, com a inteligência dele, ele percebeu que a lógica é que igreja não contribui para a democracia. Por quê? Porque a igreja não prega a Constituição. A igreja prega outros conceitos de vida diferentes da Constituição. A igreja tem um livro, a igreja tem um estatuto, a igreja tem uma ideologia, a igreja tem uma regra, e essa regra, ideologia e estatuto não compactua com as noções da tal da democracia. Então o homem dava essa declaração e eu fui ler o artigo por inteiro dele, simplesmente por causa dessa declaração que eu achei tremenda, porque é uma realidade. Nós não contribuímos em nada para a democracia. O conceito de democracia que nós temos é diferente do que está por aí. Nós realmente damos a todo mundo a sua liberdade de expressão. Cada um pode falar o que quer. Isto é a democracia que a igreja sustenta. Não é a democracia que o Estado aceita. Agora o presidente Lula está com um projeto, pode esperar que vai ser assinado, pode esperar. O presidente Lula está com um projeto que é a manipulação da mídia. Ele quer coibir tudo, até na internet estão fazendo projetos para restringir a liberdade na internet. Por quê? Disse Luiz Inácio Lula da Silva. Porque pessoas sem conhecimento de nada, pessoas sem nenhum gabarito, em outras palavras, vão falando o que bem quer, o que bem entende. Então nós temos que proibir essas pessoas de falarem. Essa é a ideologia. Que pessoas será que ele está se referindo? Eu acho que eles não estão tão preocupados com os traficantes, senão teriam subido o morro e acabado com eles. A força do Estado é muito maior. Eles devem estar se preocupando com outras pessoas. Então, irmão, quando Jesus Cristo funda a sua igreja ali em Jerusalém, cá entre nós é muita ousadia de Jesus, não é não? Fundar a igreja logo ali, debaixo das batinas do Império Romano, tem que ser muito Deus, né? Eu ia dizer ser muito homem, mas tem que ser muito Deus. Então, a igreja é edificada e logo começa uma perseguição. A primeira perseguição que a igreja sofreu veio de onde? De um sistema religioso que tinha a palavra, tinha os pergaminhos, tinha experiências com Deus de até Mar Vermelho abrir e maná descer. Era um sistema religioso respeitadíssimo, onde na história desse sistema religioso não tem como, nós temos aí o exemplo, Antigo Testamento, não tem como não encontrar Deus, pois esse foi o sistema que se levantou e perseguiu. Depois esse Paulo aqui, esse Saulo que se converte, ele é perseguido pelos próprios irmãos judeus de cidade em cidade, provando do próprio veneno. Como Jesus disse assim, eu mostrarei a ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ele é um perseguidor, mas eu farei dele um perseguido. Então, o sistema que Jesus monta é, primeiramente, perseguido por um sistema que está muito bem estabelecido, está inclusive sendo apoiado por um sistema político muito bem apoiado por um sistema político, porque o sistema religioso está sendo manipulado por um sistema político. Diz a Bíblia, era Anás e Caifás sacerdotes na época que João Batista aparece no Rio Jordão. Porém, Anás e Caifás assumiram o sacerdócio indicados por Roma. Roma já dava ordem dentro do sistema religioso. E hoje, será que não? Diminui um pouquinho o gráfico aqui embaixo. Hoje, será que não? O sistema religioso hoje está completamente manipulado. Eu não estou falando de igreja católica não, que ninguém está mais olhando nem para aquilo. Aquilo não é igreja, não é nada. Estou falando de sistemas batistas, metodistas, presbiterianos e assembleianos.
cujo Estado já colocou os pés lá dentro, já fez aliança, um já tem rabo preso com outro. Tem um cidadão aí que tem programa na televisão há anos e ele hoje é conselheiro socioeconômico do governo do Lula. Imagina! E um dia ele pregando, ele dizia assim: eu não mudo, eu sou um sacerdote, a minha função é essa, eu não mudo a minha função. O título que mais me enobrece é de servo de um Deus vivo. É mesmo? É? Já foi-se há muito tempo. Então, o que primeiramente persegue a igreja? Um sistema religioso e logo a seguir um sistema político. Está aqui escrito. Aí a igreja foi caminhando, e até os nossos dias vieram caminhando, e hoje nós vemos lideranças, pastores que querem fazer alianças e não querem sofrer a perseguição. Mas aqueles que foram os que nós consideramos os homens mais cheios e transbordantes do Espírito Santo, cuja sombra curava, cuja presença ressuscitava mortos, estes homens que foram ícones e fundamento, e Apocalipse chama eles de coluna, estes homens foram perseguidos. E hoje tem crente, cristão, líder, besta por aí, que acha que tem que ser diferente. Se você é bom, você é perseguido. Se você não presta, você é deixado de lado. Ninguém se preocupa com uma pedra que está no canto do meio-fio. Só se preocupam com a pedra que está no meio do caminho. E tem que ser bem grande, senão desviam por ela. Igreja verdadeira tem que ser perseguida por sistema religioso e político, senão não é igreja. E eu fico admirado com esses textos, que aí estão eles. Há quanto tempo? Há 2000 anos, lá estão eles. E todos os dias se lê nas igrejas certos textos, todos os dias, mas nenhum pastor toma vergonha na cara de se enquadrar no texto, de aceitar a realidade. A igreja virou um cabide de emprego. Não, irmão, time que está mexendo, time que está ganhando não se mexe. Que time que está ganhando? Porque cada dia que passa as ofertas aumentam mais? Isso é time ganhando? Vai, compra uma mansão no inferno, está um ar-condicionado lá. Então, bateu uma perseguição, Estevão é morto, aí Paulo lidera ali uma perseguição ferrenha em Jerusalém. Aí a Bíblia diz que todo mundo foi disperso. Um fugiu para sei lá para onde, outro foi para Samaria, outro foram espalhados, mas por onde eles iam anunciando a palavra. Ou seja, isto é uma prova de que eles não foram dispersos, é uma prova de que eles foram enviados. Se eles tivessem sido dispersos, tivessem saído com medo, tivessem saído realmente fugido, não, vamos embora daqui, estou com medo de perder a minha vida, vão prender a gente, vão torturar a gente. Se esse fosse o medo que tivesse gerado a dispersão deles, eles teriam saído calados. Biquinho calado, não fala nada, saímos de lá, ninguém conhece a gente, aqui nós não somos nada, somos ateu. Não. Por onde saíam, por onde passavam, deixavam um rastro de fogo e de sangue para glorificar Jesus Cristo. E lá vão eles. Aí de repente um bate numa cidade, começa a pregar, movimento. O outro bate em outra cidade, começa a pregar. Teve gente que foi parar na África, teve gente que foi parar em tudo que foi canto. E lá glorificavam. Porém tem um detalhe. Aqui diz assim: todos foram dispersos, né? Diz aqui, Judeia, Samaria, exceto os apóstolos. O que representava os apóstolos?
Os apóstolos representavam uma base. Os apóstolos representavam um ponto de referência. Os apóstolos representavam uma administração. Os apóstolos aqui representam uma organização. Os apóstolos estão representando isso. Ou seja, todo mundo foi disperso, mas a base, a organização continuou no mesmo lugar, na cara dos mesmos perseguidores, bem organizadinha, bem fundamentada, e eles continuaram lá fazendo as mesmas obras. Ou seja, não importa como Deus trabalhe com a sua igreja, para onde Ele mande cada um, para qual quadrante da terra Ele mande, a base, a organização, a administração da igreja está sempre sola, fundamentada, e ela não pode ser dispersa, porque a base da igreja, o fundamento da igreja, a pedra angular se chama Jesus Cristo. Eu posso ir para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, eu posso ir para qualquer canto, mas a igreja está fundamentada em Cristo, e aonde eu pisar, Jesus Cristo manifestará o seu poder e a sua glória. A igreja é fundamentada. Pode bater o gato em cima dos pombos e espalhar todo mundo, mas a base da igreja não é mexida, não se corrompe. E é por isso que nós estamos aqui. Não estamos aqui porque usamos como exemplo os leiloeiros do povo de Deus, Marcos Feliciano, Jabes de Alencar, Silas Malafaia, Companhia Limitada. Nós não estamos aqui porque eles são nosso exemplo, não. Nós estamos aqui porque Jesus Cristo é o nosso exemplo. Porque quem se espelha nesses leiloeiros do povo de Deus, nesses aliançados com a cauda de Satanás no império do mundo, esses aí, quem se espelha neles vai cair, vai baixar as negruras eternas. Mas quem olha para Jesus Cristo sempre andará em caminho luminoso, não vai tropeçar, não vai tosquenejar, tem que olhar para Ele. Então, o que acontece? Dispersaram. Aí Filipe, lembra de Filipe? A Bíblia diz que Filipe era um diácono. Aí depois alguém vai e chama ele de evangelista, né? Isso deve ser os títulos bobos que vão surgindo, mas há uma referência sobre esse Filipe. Filipe vai para onde? Em Samaria. Chegou lá em Samaria, Filipe fez um bocado de amigo. Todo mundo servia cafezinho para ele. Ele era um cara querido porque ele era um crente maneiro, que não falava contra nada nem contra ninguém. É essa a história, irmão? Não é essa a história. Quando Filipe bate em Samaria, diz a Bíblia que Filipe prega tão ousado, tão intrépido, com tanta valentia, que as pessoas trouxeram os seus livros de bruxaria que custavam uma fortuna e depositou tudo lá no meio da praça aos pés de Filipe, e diz que ele fez uma grande fogueira. Aleluia a Deus! Aonde homem de Deus põe os pés, vê-se pisado os chifres do diabo. Agora, tem gente aí entrando em Brasília, virando conselheiro do governo do Lula, e eu não vejo essa nação mudar em nada? O império das trevas continua de pé aí do mesmo jeito? Não altera em nada? Não muda em nada? Que conselho essa gente dá? Não, investe aqui nos pobres, porque os pobres também votam. Será que é esse o conselho que eles dão? Não, faz uma negociaçãozinha ali, uma benfeitoria na favela, porque ali é uma favela grande, ali tem um monte de gente que tem título de eleitor. Eles vão votar em você na próxima eleição. Só se foi esse o conselho que eles estão dando por aí. Que conselho eu e você daria para o Lula? Arrepende-te, porque estás em fel de amargura. O céu é real, mas o inferno também é. Esse é o conselho que tem que dar para um homem desse. Agora, como é que consegue sentar na mesma mesa se a Bíblia diz que entre luz e trevas não tem comunhão? Seguindo aqui, a base da igreja está fundamentada. Uns varões piedosos fizeram um grande pranto sobre Estevão, que era um homem que a Bíblia diz com muita sabedoria.
E Saulo está assolando a igreja, entra pelas casas, arrasta homens, mulheres, encerra na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Descendo Filipe à cidade de Samaria, eles pregavam a Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Eu imagino que os espíritas e macumbeiros ficaram felizes com Filipe, também ficaram muito alegres. Filipe, você expulsou aquele demônio, como é que ele se chama? Vem Filipe, aquilo ali era um tranca-rua. Filipe, valeu por expulsar o tranca-rua. Filipe, você expulsou aquela pombagira, né? Poxa, Filipe, caramba, que legal, todo mundo feliz com Filipe. Aprende a lição, meu irmão. Aonde o evangelho da luz chega, os que estão destinados, que estão obstinados a seguir as trevas, se tornam teus inimigos. Evangelho, aonde chega, não faz amigo. O evangelho não faz amigo. O evangelho, ele faz ou discípulo ou inimigo. Amigo não. Amigo não. O sangue de Jesus é um preço muito alto para a gente estar por aí fazendo amiguinho e amizade. É tudo ou nada, ou se torna discípulo ou sai do meu caminho, porque entre luz e trevas não tem comunhão. Filipe está lá em Samaria e acontece aquilo que eu já falei aqui, um reboliço. E o povo da cidade, todo mundo feliz? Não. Os que se converteram, reconheceram, esses sim ficaram felizes. Mas os outros? Os outros certamente estavam doidos para acabar com Filipe e acabar com todo mundo. Porém, existe um detalhe aí, né? Que eu lembro que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Houve uma dispersão. Olha a glória do projeto de Deus. Lá está Filipe em Jerusalém, de repente vem a perseguição, ele sente o toque do Espírito Santo. Jerusalém já está muito evangelizada, já pregamos muito em Jerusalém, olha, os apóstolos fiquem por aí e tal, eu estou partindo. Lá foi Filipe para Samaria. Quando ele chega lá, quase que a cidade toda se rende a Cristo. Então ele não foi fugido, ele foi enviado, porque os resultados apareceram. Paralíticos andavam, coxos se levantavam, sabe-se lá se morto não ressuscitou, demônios eram expulsos. Que demônios? Tranca-rua, Barqueiro, Marinha Mulambo, Pombagira e Companhia Limitada, esses demônios todos da Umbanda, da Quimbanda, da feitiçaria, do candomblé, da magia negra, da maçonaria, aqueles que servem o deputado Átila Nunes, o delegado Henrique Pessoa e Companhia Limitada, o Sérgio Meirelles do Extra, tudo serve a esses demônios, mas aonde nós botamos os pés com Jesus, nós desfazemos as obras do diabo e acabou a história. Ponto final. Por isso, irmão, faça como Filipe. Aqui diz que Filipe lhes anunciava com ousadia, lhes anunciava a palavra. Eles foram dispersos, mas anunciou a palavra com ousadia. A multidão atentou para o que Filipe disse. Tem muito crente aí, aquele crente borocochô, né? Aquele crente, não, irmão, Jesus é bom, porque Filipe não foi com esse argumento de que Jesus é bom, ele foi logo catando, ele pisou na cidade, foi logo catando as sinagogas do diabo. Onde tem diabo aí? Eu sou homem de Deus, eu vim aqui nessa cidade para desfazer as obras do diabo. Cadê os demônios? Alguém logo diz assim, peraí, como é que é? Peraí, eu tenho uma pessoa ali que é problemática, será que é demônio? Me leva lá! Ele não foi lá para fazer amiguinho. Não, que eu vim fugido de Jerusalém, conversa fiada, crente não foge de ninguém, crente não foge do diabo nem de ninguém. Ele chega logo, põe os pés na cidade, ele nem almoça, ele nem bebe água, ele já sai clamando, eu vim aqui, eu venho de Jerusalém, eu vim anunciar o único Deus vivo e verdadeiro. Está vendo aquilo ali? É demônio. Demônio sai. Quando a pessoa ficou boa, a cidade, opa, quem é esse cara?
autoridade, unção, sabia a quem servia, sabia por quem tinha sido enviado, conhecia pergaminho, conhecia a vida com Cristo, conhecia a unção, conhecia o derramamento do sangue de Jesus Cristo, não tinha dúvida de quem era e a quem servia. E não estava a fim de passar os seus anos apenas como um crente comum. Eu criei em Jesus lá em Jerusalém e tal, e acabou a história. Não, ele estava disposto a ter o nome dele escrito nas páginas da Bíblia. Meu irmão, você não terá o teu nome escrito nesta Bíblia aqui, mas tem uma Bíblia lá em cima esperando para o teu nome ser escrito. Mas tem que fazer a diferença. Só consta como valente nos livros de Deus aqueles que fazem a diferença. Não pode se calar. E aqui dizia: estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, tinha iludido muita gente, dizendo que era uma grande personagem, e todos atentavam para ele, desde o pequeno até o grande, dizendo: este é a grande virtude de Deus. A Bíblia diz que o homem era o quê? Apenas um mágico. Não diz nem que ele era um feiticeiro. Diz que ele era apenas um mágico. Você já viu, né? As mágicas aí na televisão. Agora tem aquele mágico que se veste com uma máscara, chamado mágico dos mágicos, que revela os segredos. E aí você diz assim: caramba, como eu sempre fui tão enganado. Tudo projetado, até a câmera é colocada numa posição específica para que você não veja o truque. Você está assistindo pela televisão, não está ao vivo, um espelho aqui, um fundo falso ali, né? Então, mágicos ilude para um povo sem um certo conhecimento, sem uma certa cultura. Ora, o Simão aqui era grande personagem. Ele dizia que tinha poder. Desde o pequeno até o mais velho, dizia assim: não, esse camarada é o máximo, esse é o bom. E as pessoas ali estão sendo iludidas. E você sabe que as pessoas continuarão a ser iludidas até que você pise na cidade? Se você se omitir, meu irmão, as pessoas vão continuar sendo iludidas. Iludidas dentro da igreja, iludidas fora da igreja, iludidas em tudo que é canto, iludidas por um sistema, iludidas por um salário, iludidas por uma falsa prosperidade, por riquezas do mundo. É necessário que nós pisemos nos locais para esclarecer vista aos cegos. É necessário. Diga-se de passagem, o que eu estou vendo de falso e mentiroso testemunho nessa tal de desgraça da mundial do poder de Deus. Ninguém se iluda com aquele homem, não. Ninguém se iluda com ele, não, hein? Aquilo é um servo de Satanás muito bem qualificado. Aquele deve ter feito umas 20 faculdades com o diabo lá no inferno. É mais um mentiroso, desgraçado, mas o juízo dele não dormita. Então, Simão está ali, enganando, iludindo, e tem mais. O que as pessoas diziam? Este é a grande virtude de Deus. Por que as pessoas diziam isso? Porque esse tal Simão trabalhava dessa forma, manipulava a cabeça das pessoas e faziam elas pensarem que ele era o tal, o anjo que caiu do céu. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Quer dizer, atendiam-no. Ou seja, se ele dissesse assim: vai lá pegar um prato de comida para mim, talvez ele não fizesse nada na vida. As pessoas achavam que ele era a grande virtude de Deus. Então todo mundo queria servir ele. Um mais esperto, explorando e iludindo os menos favorecidos. Quem vai lhes abrir os olhos? Quem vai lhes levar ao entendimento? Se não for a igreja de Jesus Cristo, não há mais ninguém, meu irmão. Aí segue ainda. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. Sendo batizados, ficou de contínuo com Felipe. Vendo os sinais, as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João,
os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda havia descido o Espírito Santo, mas eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. A filosofia completamente errada que está na vida desse homem. Mas anteriormente lemos que Filipe pregou e que ele creu também. Ele creu, mas não creu como deveria crer. Ele entendeu alguma coisa? Pode ter entendido, mas não como deveria ter entendido. Por isso, irmão, é que tem que ter paciência. Quando alguém chega aqui, diz assim: pastor, pode contar comigo. Eu creio em Jesus da maneira que o senhor prega. Constantemente, visitantes vêm aqui e me dizem isso. Pode contar comigo, está aqui meu telefone. Tá, vou contar com ele. Contar com ele para ser mais um aluno para aprender. E toma-lhe banco. E toma-lhe tempo. Porque senão acontece que nem Simão. Eu creio. Tá, daqui a pouco vai na grana. É o que tem acontecido por aí. As pessoas não têm tido tempo de banco suficiente, estão tendo oportunidades, pega microfone, dirige trabalho, é consagrado a diácono, é consagrado a pastor, é consagrado a evangelista, é consagrado a missionário, a pastora, a qualquer coisa é consagrado, desde que prenda a pessoa na igreja e ali ela possa continuar contribuindo com seus dízimos e com as suas ofertas. A Esla foi consagrada a pastora, a Cassiane foi consagrada a pastora. Quem mais? Fernanda Brum foi consagrada a pastora. Só se forem pastora do inferno, de Satanás, do reino de Deus não é. Mas quem é o esperto que faz isso com elas? 2 motivos. O primeiro é para ter nome na mídia. Eu consagrei a Fernanda Brum. Consagrou só se for a caminho do inferno. E o segundo motivo é que consagra e prende a pessoa como pastora no ministério. E o dízimo de Fernanda Brum deve ser muito bom. E não adianta eles ficarem chateados. Não, que nem um que me mandou e-mail. Não, você tem razão. Só que eu acho as suas palavras muito ásperas. É mesmo? Então espera até aquele dia que você ouça assim, ó: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Aí você vai ver o que é a palavra áspera. Essa vai ser áspera. Nunca vos conheci, mas em teu nome eu fiz, acontecia, eu nunca te conheci, cara, dá licença. Espera para ver o que é a palavra áspera. Então, meu irmão, os apóstolos que estavam em Jerusalém, desce, aí Simão vem, chega para Pedro, aí, me dá aí, ó, tem dinheiro aqui. Sabe-se lá de onde veio aquele dinheiro, né? Se fosse nos dias de hoje, não interessa de onde veio, põe aí na caixa, irmão. Nos dias de hoje seria assim. Pô, você é o que estava iludindo essa cidade? Você é o falso mágico? Você é aquele que tinha título de a grande virtude de Deus? Pô, então de onde veio o teu dinheiro? Que nem tem pastores por aí, o camarada é traficante, é mó vagabundo, assassino, já destruiu milhares de vidas no país vendendo maconha e cocaína. Quando o cara se converte, chega cheio de dinheiro lá, aí pastor, uma oferta para a igreja. Ô irmão, que bênção. Bênção para quem? Para o diabo? O camarada não fazia nada na vida, a vida do cara é vender maconha e cocaína. Agora chega com aquele dinheiro, custa de sangue, de estupro e outras coisas mais, e vem oferecer para o reino de Deus. Eu sou palhaço por acaso? Por isso que eu me levanto mesmo contra eles. Não são homens de Deus. O vagabundo se converte, aí na semana seguinte chega lá com um carro importado, que até apita, que a porta abre sozinha, abre tudo sozinho, falta pouco dirigir sozinho. E o pastor, oh, que bênção, irmão. Bênção de quem? Do diabo? De onde veio aquela riqueza? De onde veio aquele dinheiro?
Jesus Cristo é santo, e se depender de mim, as vestes dele não vai ter mancha. Por acaso eu preciso de dinheiro? Eu como cédulas. O meu Deus tem poder de do nada fazer tudo. E não está na dependência do que os homens criaram. Os homens criaram o dinheiro, mas o meu Deus cria os recursos. Então lá vem Simão, toma uma graninha aí, Pedro. Pô, eu preciso desse dom aí. Para que você quer esse dom? Não, porque se antes eu já era reconhecido como uma grande virtude de Deus, agora com esse dom aí, que eu compro ele com dinheiro, opa, eu posso começar a pedir também uma graninha, né? Aí, é X para mim impor as mãos. Não, isso ninguém faz, né, irmão? Ninguém faz isso. Não vamos ser tão radical, né, irmão? Você já viu alguém aí cobrando para ir em igreja e impor as mãos por alguém? Não, né? Isso é coisa da minha cabeça, né? A minha vista devia estar turva, eu devia estar bêbado, eu nem sei se eu bebo, quando eu vi isso por aí em algumas filmagens. O camarada cobra um absurdo para chegar numa igreja, porque quando ele impõe as mãos, as pessoas são abençoadas. Só se for para pegar um atalho para o inferno, para chegar mais rápido. Não, eu vou lá naquela igreja pregar, mas eu quero X. Quero X, porque quando eu prego, as pessoas se convertem. Então a igreja aumenta. Se a igreja aumenta em número, aumenta em dízimo e em oferta. Então eu quero X. Não, esquece isso, irmão. Não, isso é coisa da minha cabeça. Eu não ouvi isso, não. Eu devia estar bêbado quando eu ouvi isso, né? Que nem o outro. Aí, você vem cantar? Sim, eu quero X. Sabe como é, né? Porque Deus me deu o dom. Ah, é? Deus deu o dom para você vender? Vai ver, ele se chama Simão também. Então, meu irmão, o homem chega para oferecer para Pedro, mas Pedro é homem de Deus. A diferença é essa. Pedro é homem de Deus. O teu dinheiro seja para a tua perdição. Você está cuidando que o dom de Deus se compra por dinheiro? E o preço do sangue de Cristo? Mas para os pastores modernos, o sangue de Cristo já era. Para os pastores modernos, o sangue de Cristo já sumiu, já saiu do cenário. O negócio agora, irmão, contribui aí, estamos precisando de um associado, que eu perdi um que contribuía com tanto, eu preciso tantas pessoas que contribuem com X e tal. Ninguém quer saber de oração e clamar para Deus abrir a porta, quer saber de esmolar e explorar o povo. É isso que eles querem. Lá vai Simão, vendo que a imposição das mãos tal, Deus estava operando pelas mãos dos apóstolos, e ele quer também. Para que será que ele queria? Para glorificar a Deus? Ou para engrandecer a si mesmo? A palavra de Pedro é radical. Irmãos, às vezes temos que cortar o mal pela raiz. Lembra do que Moisés disse para Josué? Tu tem ciúme por mim, cara? Te enxerga, te coloca no teu lugar. Lembra o que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás? E agora Pedro aprendeu a lição. Teu dinheiro seja para a tua perdição. Não adianta, irmão, rodear, lisonjas. Não adianta, não. Pau é pau, pedra é pedra. Não brinca com o teu ministério, senão tu vai esmolar o pão de cada dia. Aqui diz, mas Pedro, teu dinheiro seja contigo para a perdição, cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Bom, mas alguns por aí acreditam que sim, né? Inclusive eu vi um pastor certa vez dizer assim, irmão, o ministério está uma bênção, olha, as ofertas subiram muito. Como que se pode comparar um ministério crescer e estar uma bênção? Porque entrou dinheiro de oferta. O que tem dentro da cabeça de um mercenário desse? Quem foi que disse que ministério é abençoado? Porque tem dinheiro. Quem disse essa desgraça? Quem foi que disse essa asneira?
Para que tem muito dinheiro? Para quê? Para comprar uma aras de cavalo puro sangue? Ou para que tem muito dinheiro? Para mim andar num carro de 120 mil reais? É para isso que o ministério tem muito dinheiro? Para os meus filhos estudarem no exterior? É para isso que o ministério tem muito dinheiro? Esse muito dinheiro seria para a minha própria perdição. Aí diz: tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Você já imaginou um pastor da modernidade falando isso para alguém? Camarada está oferecendo dinheiro. E tu está em fel de amargura, em laço de iniquidade. Tu não tem parte nessa palavra, tu não tem parte nesse ministério. Some da minha frente. Você já viu? Imagina, na igreja de onde você veio. Imagina um desses pastores por aí dizendo uma coisa dessa. Ah, irmão, mas não diz mesmo. Não diz mesmo. Respondeu, porém, Simão, disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias de samaritanos anunciaram o evangelho. Tomara que a palavra de Simão aqui tenha sido realmente uma palavra de verdade, que ele tenha se arrependido. Não, ora por mim aí que eu reconheço o meu erro. Tomara. Então, meu irmão, diz aqui: tendo eles testificado a palavra, voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Eles voltaram para onde? Voltaram para a base. A base é sólida, é incorruptível, não se quebra, não se desfaz. Voltaram, foram lá, fizeram a obra e voltaram para Jerusalém. Está tudo organizado lá em Jerusalém. Tudo o quê? Mas e o templo? Não tinha templo se eles estão sendo perseguidos. Pastor, então o que estava organizado? A igreja não precisa de templo, irmão. Aquele velho conceito, né? A igreja somos nós. A igreja em Jerusalém está organizada. Eles estão unânimes, estão de acordo, estão no objetivo comum, estão na direção de Deus. Dentro deles só interessa viver Bíblia, não interessa o estatuto que foi feito lá no Senado de Roma. Eles estão nem aí, eles nunca nem pisaram dentro daquele Senado de Roma. Eles não têm parte com as trevas, aquilo não interessa para eles. A igreja está organizada em Roma, em Jerusalém, eles vão voltar para Jerusalém e continuar a obra que eles têm a realizar lá em Jerusalém. E Pedro volta e a perseguição continua, mas ninguém vê Pedro. Daqui a pouco Pedro é colocado numa prisão, o anjo vai lá e solta. Pedro é colocado em outra prisão, o anjo vai lá e solta. E a obra não para, porque a igreja tem uma base que não pode ser corrompida. Não tem prisão, não tem cadeia, não tem flecha, não tem espada. Nada detém a caminhada da igreja. A igreja não está fundamentada em um lugar, em um espaço físico. A igreja está mergulhada, está fundamentada no sangue de Cristo e na palavra do testemunho. Isto é inabalável. Mas o crente bobo que olha para a sua base em uma igreja, que olha para a sua base em uma liderança, por melhor que ela seja, esse crente tem 50% de chance de cair, ou 90% ou 100%. Mas quem olha para Cristo não cai nunca, porque ele é inabalável. Então, meu irmão, voltaram para onde? Para Jerusalém. Ué, mas a força da perseguição não está em Jerusalém? Tá, e o que eles têm com isso? Não tem um monte de gente olhando o nosso site e olhando os nossos trabalhos? Tá, e o que eu tenho com isso? Todo dia eu ponho um trabalho novo lá, eles não querem olhar? Não vou deixá-los se entediar com o mesmo trabalho.
que eu tenho com isso? Eu tenho uma direção, não inventar arma para me matar. Doem quem doer, nem de polícia, nem de traficante. E meu nome, eles sabem. Meu endereço, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eu sou conhecido nos morros e no asfalto. Mas o mais importante é que sou conhecido no reino de Deus. Então, meu irmão, você tem direção? Qual foi a direção que Pedro e João recebeu? Vai a Samaria. Poxa, Samaria não tem perseguição, né? Uma contendazinha ou outra, besteira. Aí fizeram a obra, daqui a pouco o Espírito Santo diz assim, volta para Jerusalém. Acabou, meu irmão. Não interessa se tem perseguição ou não. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Então, irmão, se um dia, não sei, se vier uma perseguição e você for disperso, diga assim, eu não fui disperso, eu fui enviado. Por onde você passar, taca fogo, pisa na cabeça do diabo, desfaz as obras de Satanás e proclama que só Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.